Sejam bem-vindos ao Com Elas Ninguém Pode, um podcast delas para elas. Hoje, a nossa convidada é a doutora Fabiana. Ela é minha amiga querida, pediatra dos meus filhos e uma mãe que eu admiro muito. Eu trouxe ela aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre maternidade. Obrigada pelo convite, amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui falando de maternidade com você, que é uma referência de maternidade para mim. E fico muito honrada de fazer parte do seu novo projeto, desse podcast novo. Fabi, eu já te disse várias vezes pessoalmente que você é uma pessoa que faz meu maternar ser extremamente mais leve, pela forma como você me ajuda a cuidar dos meus filhos. Então, eu queria passar um pouco para as mulheres que estão em casa a maternidade de forma real, da forma como ela é mesmo. E a gente pensou em falar nas fases da maternidade. A primeira fase seria a gestação. Sim, a gestação é um período muito delicado, né? A grande maioria de nós se planeja, estuda, recebe aquele filho com muito amor, e aí vem as mudanças do corpo, as mudanças que a própria gestação traz no relacionamento, na vida social, e aquela ansiedade, né, de como vai ser o parto, a expectativa, né? E a gente precisa tratar essas expectativas na gestação de uma forma real. E hoje na internet a gente tem um vasto conteúdo, né? Muita coisa não científica circulando, e aí eu vejo um movimento muito crescente de conversa sobre maternidade real de um modo muito ruim, de um modo muito pesado, e ao mesmo tempo um pouco da rede social traz uma maternidade muito florida, muito irreal, muito maravilhosa, sem falar, na verdade, da fase real, do como é difícil, mas gratificante, como é sacrificioso, né? É penoso, mas como a recompensa ela vem. Então a gente precisa, eu acho, que ter um meio termo. Eu concordo com você. Eu vejo que de uns tempos para cá surgiu um movimento de forma a querer mostrar a maternidade real, mas de uma forma extremamente pessimista, como se ser mãe fosse uma coisa muito chata, Sim. Que na verdade não é. Sim. Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a serem servidas. Sim. E na verdade o servir ao próximo acaba sendo muito difícil. E a maternidade é sobre servir. É sobre servir. Com certeza é sobre servir. E sobre servir alguém que você ama muito, né? Exatamente. Então, acaba que a facilidade vem nisso, porque é difícil a gente servir a uma pessoa que a gente não conhece, ter a caridade de viver a caridade de modo real. Agora, em casa, a gente serve a pessoa que a gente mais ama, né? Então, isso tem que fazer parte dessa conversa, né? A leveza da maternidade, ela pode existir. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. Fabi, eu sempre te falei que eu achava que o segundo filho fosse ser muito mais fácil que o primeiro. E eu tava super zen pra Manuela, né? E você o tempo todo me orientando. Vai com calma, se prepara. Porque eu acabei achando o segundo filho muito mais difícil que o primeiro. Você sabe que eu tenho uma visão assim... muito diferente nas mães de consultório. Quando a mulher engravida pela segunda vez, tem as mães que acham mais difícil, como você achou, porque a gente cria uma expectativa de que é só mais um. E, na verdade, ele é um outro. Sim. Então, são coisas diferentes, né? Com demandas diferentes, um filho diferente, com necessidades completamente diferentes do seu primeiro filho. Mas a grande maioria das mães que eu acompanho, elas acham um pouco mais fácil, porque elas têm uma referência, elas já sabem como foi com o primeiro. Então, na maioria das vezes, elas acham mais fácil. O que eu achei mais difícil foi a conciliação da chegada do segundo filho. Sim. Os primeiros 4 meses, eu vou te falar que para mim foi difícil, porque também a Manuela teve a questão da PLV. Mas agora eu acho também mais fácil, pelo que você disse. A gente leva com mais leveza. Sim. Igual a introdução alimentar da Manuela, que demorou. Eu comecei a introdução alimentar da Manuela com quase 8 meses. Nem me lembra. Se fosse com o José Henrique, eu tinha
pirado. Sim. Mas com a Manuela eu consegui levar Sim. tranquilamente. Eu acho que é isso mesmo que você falou. A grande dificuldade do segundo filho é a gente se dividir entre o cuidado com o primeiro e o cuidado com o segundo, né? Mas quando a gente consegue organizar, e aí a rede de apoio tem muito, né? Entra muito nisso. Quando a gente consegue organizar a rotina de modo a incluir o primeiro filho na rotina do segundo, eu acho que se torna mais fácil, né? Nos primeiros dias ali pós-parto, a mãe se sente como se tivesse tirado a atenção do primeiro, né? Eu me senti exatamente assim. Especialmente nos nossos filhos, e no meu principalmente, né? Que a diferença é 1 ano e 1. Todas as pessoas que eu encontrava na rua, elas falavam: nossa, coitada, vai perder o colinho. Aí eu já As me pessoas sentia... não ajudam, né? E aí eu me sentia muito culpada. Mas na verdade, quando o João chegou, ele fez foi... ele uniu nossa família, ele completou, ele... Ai, nossa, eu não imagino sem ele. E é muito gostoso ver os dois juntos, né? Nossa, super, super. Essa diferença pequena, até falei isso no meu Instagram esses dias, a diferença pequena, ela é tumultuoso ali no início, vira um tumulto a casa da gente. Mas os dias que se seguem, os anos que se seguem, são anos de muita união. Então eu vejo lá a Maria Júlia com o João, eles são super unidos. Eles se procuram, eles se bastam, eles brincam, eles brigam, eles resolvem. Então, assim, é muito gostoso ter essa rotina de 2 filhos mais pertinhos. Verdade. Eu também gosto muito, eu vejo que meus filhos, eles... Hoje, eu tenho muita dificuldade em pegar no rosto da Manuela, o José Henrique enfia a mão na boca dela e ela deixa. E é muito engraçado isso, que eles já confiam no outro, eles gostam de brincar. Ela vê ele, ela já começa a gargalhar. E ela não é do riso fácil, não, você sabe. Outra coisa que eu acho que a gente precisa conversar é sobre a volta ao trabalho. Né? Muito. Então, a gente tem essa primeira fase da gestação, aí a gente tem a fase das crianças ali nos primeiros 3, 4 meses, e aí chega a hora da gente voltar ao trabalho. Essa volta ao trabalho lá no consultório, ela também me traz 2 impressões muito legais nas mães. As mães ficam, ai, tenho que voltar, se penalizam, se culpam, mas quando elas voltam, elas redescobrem, assim, uma mulher, eu sou profissional, eu ainda consigo isso, existe alguma coisa para além de mãe. Sim, porque eu conversei isso até com meu esposo, que eu vejo que a minha autoestima está muito relacionada com a minha profissão. Então, o período que eu fico em casa, no pós-parto, acaba que emocionalmente para mim não é fácil, eu acho um pouco pesado. E eu tive 2 vivências diferentes com as crianças. Do José Henrique, eu queria muito voltar a trabalhar. Da Manuela, eu já tive o contrário, eu já me penalizei por voltar a trabalhar. Assim, mas eu não quero agora, eu quero ficar mais um pouquinho. E não conseguia, porque a gente que tem consultório particular, a gente sabe que o consultório tem vida própria e a gente tem que atender. É uma demanda que nós criamos, né? Então a gente também tem responsabilidades com a nossa família, mas também temos responsabilidades com o público que nós atendemos. Sim, com certeza. E essa volta ao trabalho faz bem. A gente se descobre outras versões, né? A gente se descobre profissionais muito, muito boas, assim, para além da maternidade. E você acha que ser mãe, perdão te interromper, você acha que ser mãe te faz ser uma pediatra melhor? Muito melhor. Gente, tomara que os pacientes não vejam isso, mas eu não sei o que eu fazia antes. Nossa, eu falava que cólica não existia, porque os livros me ensinaram que cólica, às vezes é a mãe que é mais ansiosa, às vezes é a família que não tá hipervalorizando os sintomas. Gente, cólica existe muito. Ai, não existe mesmo? Existe muito. Então, assim, me fez olhar com mais empatia, com mais amor. Me mudou. O meu maternar mudou a pediatria para mim, com certeza. Eu sou uma pediatra muito melhor depois que eu virei mãe. E você sabe, como cirurgiã plástica, eu também tenho uma demanda das pacientes que são mães. E eu acho super interessante também que, normalmente, quando os filhos estão por volta dos 2 anos, é que a gente começa a se preocupar em relação às alterações corporais que nós sofremos durante a gestação. Sim. Você vê isso nas mães que você atende? Vejo muito, muito. Em relação às mamas, né? Em relação à amamentação, elas têm uma preocupação clara
com simetria, tá mamando mais de cá, tá mamando mais de lá, como é que eu vou fazer? Com a barriga, né? Com a flacidez que vem um pouquinho, a pele que fica um pouco mais elástica. Então eu vejo que ali pelos 2 anos, ou quando elas completam a prole, né? Então tive um, aí vou esperar para ter o segundo, e depois que eu tiver o segundo, eu vou arrumar tudo, vou arrumar a casa, elas falam, né? Então, e eu acho isso muito importante, porque a pessoa que está bem com ela é uma mãe melhor. Sim, com certeza. A mulher que se sente bonita, se sente bem, ela é uma mãe melhor, ela é uma esposa melhor. Isso é fato, é muito claro no meu consultório, essa questão da autoestima das mães. Tem uma coisa que a Fabi falou para mim num momento que eu não estava muito bem, que foi assim: os seus filhos, a sua família merece a sua melhor versão. Foi mesmo. Obrigada. Foi mesmo. E de fato merecem, não é? Claro. A gente precisa fazer o que for preciso. Então eu tô muito cansada. Gente, descansa. Chama o pai da criança. Fala, olha, você vai precisar me ajudar aqui um pouco. O pai não está, ele é agrônomo, viaja muito. Ele é agrônomo, viaja muito. Então, vamos ver com a rede de apoio, seja ela a avó, seja uma rede de apoio paga ou uma babá. Então, a gente tem estratégias. Ficar discursando sobre o quão a maternidade é cansativa não resolve os problemas. Exatamente. Né? Então, a gente precisa achar estratégia. Então, vou fazer o que a partir daqui? Então, eu tenho que ter um plano A, um plano B, um plano C. E isso, o cansaço, ele vem das noites mal dormidas no início, mas depois, com 2 anos, ele vem da birra, com os 4 anos, ele vem do questionamento, e vai ter sempre. Né? Então, a gente precisa também tentar dar nome real às coisas. Então, às vezes eu falo que eu estou muito cansada, e às vezes é um dia que não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Então, se eu assistir um filme com meu marido, se eu tomar uma tacinha de vinho, aquilo melhora. Então, a gente precisa saber, é como na medicina, a gente diagnostica e trata. Então, a gente precisa dar nome aos sentimentos, né? E falar o que eu estou sentindo e o que eu preciso fazer para melhorar isso. E falar sobre isso, né? Se a gente não tiver um parceiro, né, que fale, que seja aberto a escutar esses sentimentos e que te ajude a resolver, fica difícil. Então, por exemplo, as mães solo, elas não têm com quem dividir o cansaço. Então, eu acho que deve ser um cansaço multiplicado. Deve ser uma situação completamente diferente. Tem muitas mães solos no consultório. E para isso tem que ter uma rede de apoio, ou familiar, ou paga, bem estruturada, né? Tem que estruturar a rede de apoio. A gente precisa enxergar que a criança não tem nada a ver com isso e que a gente precisa se melhorar. E eu acho que a cirurgia plástica entra muito nisso. Eu fiz a abdominoplastia e a lipo. Eu estava com, eu acho que uns 2 anos depois das crianças. Era um momento que eu decidi fazer. Tanto é que eu não fiz o repouso, né? Porque com as crianças de 2 anos você não consegue fazer. Mas era uma coisa que eu queria, buscando esse bem-estar, eu acho que a cirurgia plástica, eu acho que você em especial, ajudam muito as mães nisso. Eu sempre falo isso com as pacientes, que o momento certo para fazer uma cirurgia plástica após uma gestação, a gente tem que levar em conta várias coisas. Primeiro, do ponto de vista fisiológico, no livro, com 6 meses você pode operar uma mulher que teve bebê. É o momento certo de forma alguma, né? Nós que temos filhos, nós sabemos que é impossível uma mãe que tem uma criança de 6 meses ser submetida a uma lipoabdominoplastia. Por quê? Uma cirurgia realizada no momento errado, ela vira uma catástrofe, porque ela começa a ser um empecilho, uma coisa chata. Então, seu filho tá chorando, você não consegue atender, a paciente vai ficando de saco cheio de ter realizado a cirurgia. Fica uma experiência ruim, né? Sim, então uma coisa que era para ser um sonho, eu falo, acaba sendo um pesadelo. Então, é melhor não fazer nesse momento do que fazer e vivenciar esse algo ruim, porque quando o momento é ruim, pode ser a melhor cirurgia do mundo, a pessoa não vai ficar satisfeita. Sim, com certeza. Faz muito sentido. Fabi, agora eu vou te fazer umas perguntinhas. Você vai responder apenas com uma palavra. Ah, Jesus. Então tá. Um sonho. Sonho. Minha casa própria.
porque o Felipe vendeu minha casa mobiliada. Inclusive, Felipe, fica a dica, tá? É a casa, quero construir de novo. Muito bem, a mensagem foi dada, Felipe. Um arrependimento. Ai, o parto. Eu entrei em trabalho de parto e eu não me preparei e não tentei normal. Então, eu esperei a hora das crianças nascerem e acabei indo para cesárea, mas não foi algo pensado. Então, com certeza, o arrependimento é não ter tentado o parto normal. E aí, no segundo filho, como só tinha 1 ano de diferença, né, os obstetras falaram, não quero que entre em trabalho de parto, por causa da diferença pequena, então não tentei normal de novo, mas com certeza é meu grande arrependimento. Pelo que você reza? Ai, pelas crianças, né, para os meninos serem muito felizes, com certeza é o maior pedido para Deus. E uma conquista? Ai, meu consultório. Meu consultório é minha conquista diária, onde eu tô ali, onde eu vivo com as mães as experiências que elas têm de maternidade. É minha grande conquista, com certeza. Fabi, muito obrigada pela sua participação. Amor. Obrigada por você ser quem você é para mim durante todos os dias. Imagina. Gente, eu sou médica, mas eu acabo com a vida dela. Mentira, gente. Ela é ótima. Uma mãe muito querida. Parabéns, amiga. Obrigada. Para vocês que gostaram, como é que fala? Liga o sininho, curte esse vídeo, compartilhem com os amigos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e fica aqui que vai ter mais.